Boa tarde, sétimo ano, aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos mais uma vez para a aula de ciências, referente ao nosso dia 17 de agosto, a nossa segunda-feira. E o assunto da nossa aula de hoje, eu apresento para vocês aqui, certo? O filo dos artrópodes. Então, o objetivo da nossa aula, turma, é de conhecer as características gerais, certo? Do filo dos artrópodes, né? E os 5 principais grupos dos artrópodes, no caso aí, que aborda quem? Os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes, tá certo? Que nós iremos estudar no decorrer do período, tá bom? Então, para início de conversa, vocês estão observando aqui várias imagens, né, diferentes, mas onde todos são estudados dentro do mesmo filo, certo? Então, os artrópodes, no caso aqui, deixando bem claro para vocês, eles são amplamente utilizados na culinária, né, regional de inúmeros países, certo? Só para vocês terem uma ideia aí como o estudo ele é bem amplo, né? Pode parecer estranho o consumo de insetos, por exemplo, né? De aracnídeos, né, na culinária, né? Mas outros artrópodes já possuem aceitação mundial dentro da culinária, né? Como é o caso, né, dos crustáceos, camarão, a lagosta, o caranguejo. Então, o fato de os artrópodes terem obtido bastante sucesso na sua história evolutiva, né, se deve em partes aos apêndices articulados que eles possuem, né, e que inclusive dão nome ao filo. Por isso que tem aqui animais de pernas articuladas, né? Eles apresentam as pernas para poder facilitar o processo de locomoção que eles realizam. E além disso, turma, deixando bem claro para vocês, esses animais, eles apresentam um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto, né, fora, certo? Externo, ou seja, um esqueleto externo constituído por um polissacarídeo chamado de quitina, certo? No caso aí. Então, assim, eu apresento para vocês também os insetos, né? Que é um dos grupos, dentro do módulo de vocês, é o primeiro grupo, certo? A ser estudado dentro desse filo dos artrópodes. Então, os insetos, animais do filo dos artrópodes, constituem um grupo de animais com maior número de espécies existentes, como nós podemos observar aqui nessa imagem. Alguns representantes são muito conhecidos, como os besouros, borboletas, mosquitos, abelhas, vespas, moscas, entre outros, né? Temos vários. Então, assim, por que os insetos possuem esse sucesso evolutivo? Certo? Fica a pergunta, seguido de uma resposta, porque existe a curiosidade, né? Então, os insetos, eles dominam praticamente todos os ambientes do planeta. Isso acontece por razões específicas. Entre as principais características, certo, dos insetos, né, que garantem o sucesso dos mesmos, está a presença de exoesqueleto, comum a outros artrópodes, presença de asas, que garantem o voo também, ovos resistentes, desenvolvimento indireto, o que garante que adultos e jovens não apresentem competição por recursos, certo? Então, as principais características, no caso aí de um inseto, né? Então, os insetos, como todos os outros artrópodes, olha aí, deixando bem claro para vocês, né? Que eu tenho um gafanhoto.
certo? Eles apresentam um exoesqueleto bastante resistente. Pernas articuladas, ok? Aqui as pernas, ó, articuladas, certo? Eles apresentam também músculos desenvolvidos. No caso, as características que diferenciam esse grupo dos demais artrópodes, certo? São, deixando bem claro para vocês, no caso, né? Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, certo? 3 pares de pernas, 2 pares de asas, presentes, no caso aí, na maioria, certo? Das espécies. Deixando bem claro, 1 par de antenas, 1 par de olhos compostos, no caso, certo? Outra característica também é peças bucais aparentes. Então, além das características morfológicas, certo? Eu posso destacar para vocês a questão do desenvolvimento dos insetos, certo? Então, nesse caso aqui, com relação ao desenvolvimento dos insetos, certo? É importante ressaltar as trocas gasosas realizadas dos insetos por traqueia, né? Respiração traqueal. A excreção por meio de tubo de Malpighi, certo? E o sistema circulatório aberto, que apresenta como função principal transportar todos os nutrientes. O sistema nervoso é formado por gânglios, no caso, são chamados gânglios nervosos, né? Ventrais, que saem de um cérebro localizado na cabeça. E o desenvolvimento, agora chegando bem mais próximo desse desenvolvimento, os insetos, deixando bem claro, que são animais que eles apresentam desenvolvimento, pode ser direto ou indireto, né? Isso aí vai depender bastante da espécie estudada. Então, no desenvolvimento direto, jovens e adultos, eles diferenciam-se normalmente pelo tamanho e maturidade sexual. Já os que possuem desenvolvimento indireto, eles sofrem metamorfose, que é uma mudança na transformação do corpo desse ser, que pode ser incompleta ou pode ser completa. Então, nos insetos com metamorfose incompleta ou gradual, observam-se pouquíssimas mudanças, são observadas. E elas surgem após algumas mudas sucessivas posteriores. Então, o estágio imaturo, no caso aí, é chamado de ninfa, né, quando terrestre, certo? E, no caso aí, um exemplo, deixando bem claro para vocês, de insetos que realiza esse desenvolvimento, né? O gafanhoto, como eu mostrei anteriormente. Então, nos insetos com metamorfose completa, certo? O desenvolvimento é holometábulo, né? Então, nesse caso, são observadas muitas variações no corpo, né? No corpo do organismo mesmo. Nas borboletas, por exemplo, verifica-se a presença de uma larva, certo? Depois a fase de pupa. E somente após essa fase o animal torna-se completamente adulto, ok? Então, assim, os insetos, eles possuem importância ecológica e econômica forte. Apesar, né, de aterrorizarem algumas pessoas, os insetos exercem papel importante no meio ambiente, não podendo ser, portanto, eliminados por completo, né? Então, um dos papéis principais, no caso aí dos insetos, é a polinização das plantas. Então, entretanto, assim, apesar de ajudarem na reprodução,
Os insetos também prejudicam as plantas, não são todos, mas alguns sim, né? As lagartas, por exemplo, né? Então, elas ingerem uma grande quantidade de tecido vegetal. E além disso, alguns insetos estão também, turma, relacionados, né, com a decomposição da matéria orgânica. Uma vez que se alimentam de restos orgânicos, por exemplo. Então, vale aqui destacar e ressaltar também a importância desses animais dentro da cadeia alimentar. E servem de alimento, né, para várias espécies e alimentando-se de outras. Os insetos, eles também são responsáveis pela produção de itens de valor econômico, que são lançados no mercado, o mel, a seda, a cera, certo? E do ponto de vista médico, os insetos, infelizmente, são vetores de doença, como o mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti, e desencadeia acidentes graves, né, em algumas pessoas, como é o caso, né, das abelhas que possuem ferrão inoculador de veneno, ok, turma? Então, depois, né, vem um estudo para vocês sobre o restante dos artrópodes, né, dando a continuidade com o grupo dos crustáceos, com o grupo dos aracnídeos, com o grupo dos quilópodes e com o grupo dos diplópodes, ok? Então, deixo aqui registrado um grandioso abraço meu da professora Sádiva. Espero ter contribuído para com seu aprendizado. Assistam às videoaulas, realizem as atividades com esforço, dedicação e capricho, ok? Sigam a agenda. Estaremos juntos na quinta-feira. Um abraço a todos e bons estudos.